Bem, gente, segundo ano. Vamos lá continuar de onde a gente parou, dar uma revisada rápida nas fórmulas que a gente tem para fazer. São uma lista de exercícios, são duas tarefas, uma que eu tinha pedido para o dia 17 de março, tá? E aí não teve a aula. E uma que eu pedi e sugeri semana passada, rapidão, e a gente vai resolver, corrigir tudo, fechar a área de círculo e suas partes, tá? E detalhe, eu estou como um coringa com vocês. Simplesmente no livro você tem duas frentes. O Chico está pegando uma, o Rafael está pegando a outra. E eu estou circundando para começar semana que vem números complexos, que é uma matéria específica do terceirão, teoricamente, né? Então aí é aquela coisa, por favor, acompanhe as aulas para entender tudo direitinho. Então vamos lá, rapidão. Área do círculo e suas partes. A gente passou em vocês a área de um círculo. Dado um círculo, uma figura fechada, cheia, você sempre tem um raio, a área é πr ao quadrado. Nunca confundir com o comprimento de uma circunferência. Seria o perímetro da circunferência. Seria aqui quanto eu gasto dando uma volta numa pista circular. Certo? Comprimento sempre é dado por 2πr. Comprimento. Simplesmente uma medida linear de comprimento. Agora a gente está estudando a área do círculo. πr ao quadrado. Depois vem as partes do círculo, que seria lá, né? Coroa circular, que nada mais seria do que a área do círculo grande menos a área do círculo menor. Πrão ao quadrado menos πr'inho ao quadrado. A gente colocava π em evidência, e aí ficava a formulinha da área da coroa. π vezes r quadrado menos r' ao quadrado. Em evidência o π. Área de um setor circular, fatia da circunferência, daquela regrinha de 3, né, que a gente chegar a essa forma, a gente usava lá 360 graus, tem como área πr ao quadrado. Alfa graus é igual à área do setor. Ao multiplicar em cruz, e depois isolando a área do setor, chegava nessa forma. πr quadrado vezes alfa sobre 360. Lembrando sempre bem, certos setores estratégicos, setor de 180 graus, meio círculo. Setor de 90 graus, um quarto do círculo. Setor de 60, um sexto. E assim vai. Segmento circular. A gente também disse a vocês, quando a gente quer a área de um segmento circular, que seria essa região, certo? Seria nada mais do que volta aqui a área de um setor, tirando a área de um triângulo. Não era nenhuma fórmula, era um jeito de expressar caso apareça alguma coisa de segmento circular para você. Agora, gente, resolvendo o que a gente pode dizer, a tarefa que eu havia deixado a vocês para o dia 17. Eram 3 exercícios, os 3 últimos da lista que eu tinha passado para vocês. Sexto exercício, sexto, sétimo e oitavo, eu acho. De uma placa retangular de alumínio, foram recortados um círculo de área igual a 49 pi centímetros quadrados. Então aqui você tem uma área de 49 pi centímetros quadrados. Recortei essa placa aí, tangenciando os lados da placa, conforme mostra a figura. Pode-se afirmar que a medida em centímetros do perímetro da chapa de alumínio é igual. Gente, perímetro, soma dos lados da figura. O lado ele deu 20, só falta o x. E esse x, essa circunferência tangencia,
Esse x nada mais seria do que o quê? O diâmetro dessa circunferência. No caso, 2 vezes o raio dessa circunferência. Certo? Simplesmente agora. Vai lá. A área era 49π do círculo. A área de um círculo sempre é dada por πr², 49π. Π com π posso cancelar. Vou chegar que o nosso raio é raiz quadrada de 49, exatamente 7 centímetros. Se o nosso raio é 7, essa medida aqui que eu preciso para determinar x seria o quê? 2 vezes o raio, 14 centímetros. E aí eu posso claramente dizer que o perímetro dessa chapa é 20 mais 20 mais 14 mais 14. 28 com 40, 68 centímetros. Isso. Alternativa A. Correto? Facinho, moleza, só visualizar que o diâmetro aqui é a medida x daqui. O próximo. Conta uma história, te dá uma região, retomando aí áreas de figuras planas. Fala. A figura mostra um terreno gramado, um lago circular com 4 metros de diâmetro. Diâmetro é 2 vezes o raio. E um pequeno espaço triangular com pedras. Estou dizendo aqui pedras. Utilizando π igual a 3 para facilitar a tua vida ao máximo. É correto afirmar que a área da região com grama é, ora, dedução do exercício. Você calcula a área total da figura, extrai o lago, você não vai plantar grama lá, e extrai as pedras. Simplesmente isso. Teoricamente já resolvi o exercício. Agora vamos para os cálculos dele. Primeiro, a área total. Visualizando aí. Vai ser a área, veja bem, de um retângulo aqui, ó. 15 por 20, mais um trapézio, que aqui vai ser a medida 20, trazida de lá. Você teria um trapézio aqui, cuja base maior é 26, a base menor é 20, só que eu não tenho altura. Ah, tem isso daí para você calcular. Então aí, ó, dedução simples e direta. Para mim calcular a altura desse cidadão, que seria essa medida, eu vou transferir ela para cá. Chamar de H. Visualizar aqui um triângulo retângulo. Ele me deu a medida aqui 10 da hipotenusa desse triângulo retângulo. Certo? Detalhe. Esse cateto aqui do triângulo retângulo eu consigo obter simplesmente, olha bem, tudo aqui era 26, aqui é 20. Então aqui seria 26 tirando 20, que daria a medida 6. Pitágoras aí, sua altura está calculada, e aí você pode calcular a área total com tranquilidade. Certo? Vai lá. 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais h ao quadrado. 100 menos 36 igual a h ao quadrado. Seu h é a raiz quadrada de 64.
Seu H é 8. Famoso triângulo 3, 4, 5, só que dobrado. 6, 8, 10. 3, 4, 5. 6, 8, 10. Correto? Então agora volta lá. Área total. Área do retângulo, 20 por 15. Mais a área do trapézio, que agora sim, base maior, 26. Base menor, 20. Vezes a altura, 8. Dividido em 2. Então a área total desse terreno seria 300 mais, simplifico aqui, que dá 4, 46 vezes 4. 24 vão 2, 16 e 2, 18. 184. A área total, 484 metros quadrados. Eu tenho que descontar dessa área o lago e esse triângulo aqui que seriam pedras. Então a área de grama, agora tentando responder o exercício. É a área total 484 menos um círculo cujo raio foi dado no exercício. O raio, o diâmetro é de 4 metros. Quer dizer que o raio é 2. Menos π2 ao quadrado, área do lago, menos ainda a área das pedras. Note que aqui essa medida aqui, ó, a gente pode deduzir, porque a gente calculou a altura aqui. É 15 mais 8. Que dá um total de 23. Triângulo retângulo, cujo cateto é 23 e outro cateto é 2. A área fica 23 vezes 2 dividido por 2. Quarta. Você vai ter como área de grama 484 menos. Ele mandou adotar π igual a 3. 3 vezes 4 tira 12, então. Menos 23. Quanto que vai dar? 484 menos, somando esses dois, 35. Vai dar aqui 9, 4, 4. 449 metros quadrados de grama. Alternativa E. Certinho? Isso era uma tarefa de vocês. Falta o último exercício agora. Fechando a tarefinha do dia 17. Caiu aí no Albert Einstein, 2019. Então aqui tem um desenho que está no próximo slide, tá? Já funciona no extremo sul da costa brasileira um radar capaz de detectar e identificar embarcações em alto mar, depois da curvatura da Terra. Feito com o apoio da Marinha, o radar OTC chega a acompanhar o tráfego de navios a cerca de 370 quilômetros da costa. O feixe de ondas desse radar fornece uma cobertura de 120 graus a partir da antena transmissora, conforme exemplificado na ilustração. Considere que a área coberta indicada na figura represente um setor circular. Olha lá. Representação de um setor circular.
no plano. De acordo com os dados, a área de cobertura desse radar é um valor em quantos quilômetros quadrados? Aproximadamente. Então aqui ele te deu esse desenho. Falou que isso daqui se assemelha a um setor de 120 graus. Cujo raio é 370 quilômetros. Consegue identificar. Gente, aí entra aquele lado. Tem a forma? Tem. Porém, 120 graus é 1/3 do círculo. O círculo inteiro é 360. Se eu dividir em 3 partes, 120. Então eu posso dizer que o que ele pode cobrir aqui de área para identificar alguma coisa é 1/3 de π vezes o raio 370 ao quadrado. Ele judiou aqui nesses 370, sem levar ao quadrado. E aí, fazendo aqui, ó, minha área vai ser 1/3 de π que eu multiplico 370 ao quadrado dá 136.900. Aí, aproximando aqui π para 3,14, fazendo essa conta gigante, você vai ter que a área é aproximadamente 288 quilômetros quadrados aproximadamente. Então está entre 140 e 150 metros quadrados. Isso seria aí a questão e seria a tarefa do dia 17. Aí me pediram, né, no blackout que teve, tudo, que a gente está em quarentena aqui por conta do corona, pediram para a gente também mandar no grupo alguma coisa. Eu mandei uma lista de exercícios de círculo. Agora preste atenção numa coisa. Pela pressa, o primeiro exercício da lista está fora do nosso conceito aqui que a gente vai usar agora. Lá eu tenho que usar para determinar algo de semelhança de áreas. Então, o primeiro exercício, olha, questão fora da teoria. Deixa isso para a volta, caso você tenha algum interesse. Então, fica para a gente fazer os 4 outros exercícios, são bem mais fáceis. Vai prestando atenção, vai vendo, e aí encerramos essa primeira parte de áreas com vocês, tá? Segunda questão. Olha o tamanho do exercício, não tem nada aqui de difícil, impossível. Tá? Dá uma lida nele. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros. É cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros, o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 para aproximação de π. A conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é
de que o material disponível em estoque será suficiente ou não será suficiente. Gente, pelo que eu entendi, você tem uma área aqui pavimentada já. Certo? Você quer ampliar? Cuidado, hein? Aqui foi o pega dessa questão. Em 8 metros o diâmetro. Quer dizer, existia um diâmetro e eu quero aumentar em 8 metros o diâmetro. Volta lá, calcula lá, ó. Você já tinha um círculo com diâmetro 6. A administração do condomínio deseja ampliar a área mantendo o formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro. Não? Você já tinha um círculo de 6. Eu quero aumentar em 8 diâmetro. Se ele tinha um diâmetro de 6, eu quero aumentar para 8 metros o diâmetro, então seria 6 mais 8, que daria 14 metros de diâmetro. Olha o pega do exercício. E aí, ó, se na hora de ver a coroa circular, que agora você tem que pensar, você vai ampliar, você vai simplesmente revestir essa área, que seria a área de uma coroa circular. Detalhe, antes você tinha um círculo de raio, se o diâmetro era 6, passou a ser 3. E você quer ampliar agora num raio de 14, diâmetro de 14, isso quer dizer que o raio vai ser 7. Agora, a área da coroa circular. O pega aí estava em você perceber que ele deu diâmetros e aumentou o diâmetro. E aí, vamos lá. Agora, cálculos. A área aqui vai ser a área do círculo grande, πr, que é 7 ao quadrado, menos πr, que é 3 ao quadrado. A área dá 49π menos 9π. E a área dá 40π metros quadrados. Ele mandou adotar π igual a 3. Sua área passa a ser 120 metros quadrados. Se ele tinha 100 metros para revestir, não vai ser suficiente. Vai faltar 20 metros. Ok? Questão do Enem do ano passado aqui. Fácil, peguinha de diâmetro. Leia com atenção. Isso daqui caiu na UERJ esse ano. Bem fácil, tranquilo, porém teórico. Gente, um valor aproximado da área do círculo pode ser obtido elevando-se ao quadrado 8/9 do seu diâmetro. Fazer esse cálculo corresponde a substituir na fórmula da área do círculo o valor de π por um número racional. π é irracional. 3,14 não tem fim, não tem dízima periódica. Tá? Mas de repente, sempre a gente pega e faz em cálculos aproximações. π é 3,14, normalmente aqui vai ser igual a um desses valores aproximadamente também. Então, ó, área real, πr ao quadrado. Você comparar com o que você vai obter. Agora, segundo ele, um valor aproximado, né, pela área do círculo é você elevar ao quadrado, olha lá, 8/9 do diâmetro.
elevar ao quadrado 8 nonos de 2r. Correto? Então seria aqui a área aproximada que ele pede aí, que calcula, 8 vezes 2, 16r sobre 9. Tudo isso ao quadrado. 16 se eu levar ao quadrado dá 256 π. Sobre 9 ao quadrado, 81. Perceba. E aí, r quadrado, opa, aqui é r ao quadrado. Aí, a área real é isso. A área que eu obtive é isso. Ou seja, o cara substituiu π por 256 sobre 81. Por curiosidade, esse valor que ele ajudou aí, ó, 256 dividido por 81. Isso daqui próximo, 3,1604, tá. Mas perceba, não é uma aproximação muito errada. Certo? Aproximação, teoricamente, aceitável, se a gente fosse analisar. Ok? Terceiro exercício, então. Quarto agora, também caiu no Enem no ano passado. 2 questões de círculo, uma de coroa circular, com peguinha lá de diâmetro, muitos de vocês caíram, né? Se aumentarem 8 metros o diâmetro, na realidade eu aumento 4 metros o raio. Aqui, um setor circular. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio. 10 placas, hein, gente? O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro 40. Estão batendo na tecla diâmetro. Que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é h igual a 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 para aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? E aí ele te deu o desenho da placa. Está aqui. São 10. Não esqueça disso. O diâmetro é 40. E essa altura aqui, h, 60. Gente, o que você tem aqui na realidade? Você tem meio círculo de área, meio círculo, sendo que o raio dele é 20, e o diâmetro é 40. E você vai ter aqui, ó, aqui medindo 40, e agora cuidado aqui que muita gente engasgou. Quanto é que vale essa medida aqui? Não é 60. Eu vou ter que descontar quanto, gente? Ó, descontar o raio que é 20, acima aqui, ó. Então isso daqui seria 60 menos 20, que dá 40. Então o que você tem na realidade é um quadradinho, que não é nenhum retângulo, vai ser 40 por 40, mais meio círculo. Mas são 10 placas, novamente. A área que o cara vai cobrar é 10 placas, 10 vezes. A área de um retângulo, que na realidade é um quadrado, 40 ao quadrado, mais π vezes o raio, que no caso é 20 ao quadrado, dividido por 2. É um meio círculo só aqui.
um círculo mais um quadrado. Sua área vai ser 10, que multiplica 1.600. Aqui dá 400. Quando eu dividir por 2, 200 pi. Tua área vai ser 10, que multiplica 1.600 mais 200 vezes 3,14, 628. Sua área vai dar 10 vezes 8, 2, 12, vai 1. O que resulta em 20 mil, né? 22.280 centímetros quadrados. 22.280 centímetros quadrados. Alternativa B de bola. Questão do Enem o ano passado. Outra questão. E essa aqui, fechando e terminando aí nossa parte de áreas. Esse é fácil. É de visão, visualizar. Parece tão complexo, difícil por causa do desenho, só que ele é bem simples. Gente, a figura ao lado mostra 3 círculos concêntricos. O que é concêntrico, Shigeru? Mesmo centro. E 2 diâmetros perpendiculares. Aqui esse diâmetro e esse formando um ângulo de 90 graus. Se os círculos têm raios que medem respectivamente o menor 4, o do meio aí 6 e o maior 7. Quanto mede a área da parte pintada? Gente, se você ficar olhando a parte pintada e querer calcular um por um, tá? Só que você vai simplesmente aqui dar, às vezes, uma pane. Cálculo demais. De repente, você fazer uma transferência. Visualizar que essa região aqui, por ser aqui perpendicular, se dividiu aqui em 4 partes, todos os círculos. Essa fatia é exatamente igual a essa. Então, eu já não estudo mais aqui, estudo ela aqui. Da mesma forma aqui, ó, oposto aqui, essa parte aqui é igual a essa. Então não preciso mais estudar, eu transferi essa área para cá e transferi essa área para cá. E as 3 que ele me pediu se resume a isso. Que é o que? Um setor de 90 graus, 1/4 do círculo. De área, o de raio, 7, o maior raio. Pi vezes 7 ao quadrado. Isso vai me dar uma área de 49 pi dividido por 4. Se eu fizer a continha para achar a alternativa, dá 1, depois dá 2,25 pi. Alternativa aí. Gente, encerro aqui áreas com vocês. Você vai utilizar isso muito na outra frente, que seria aí geometria espacial, tá? E aí, ó, a gente começa a partir de semana que vem, números complexos com vocês. Moçada, um abraço, tudo de bom, se cuida, juízo, certinho?